Já estamos gravando, eu sei que rola uma ansiedade quando escuta isso, mas é isso Caraca. aí, vamos que vamos. Fala galera, tudo bem? Bem-vindos ao quarto episódio de Quebrando Paradigmas. Lembrando que Quebrando Paradigmas, você é a estrela principal. Eu quero conhecer a sua história, eu quero conhecer o que você faz, aonde você quer chegar e tudo que você vai fazer para chegar nesse lugar. E hoje, nada mais do que especial, eu converso com um cara que começou a atuar aos 7 anos, já dirigiu, já fez iluminação de várias peças. Hoje eu converso com ele, Vitor Shea. Opa! E aí, Lucas? Tranquilo, velho? Tô feliz, tô feliz. Obrigado pelo convite, viu? Me sinto importante. Não acho que eu seja tudo isso a ponto de ser entrevistado, mas é mais uma conversa, né? Não, sem, ó, aqui não tem humildade, não. Para de ser humilde, para de ser humilde. Não, não vem com isso, não. Não vem com isso, não. Mas eu fiquei impactado com essa história pelo currículo. Eu já te conhecia, né? Porque a gente fez literatura russa, a frente russa, né? Então Verdade. a gente. Gork. Exatamente. A gente se conheceu bastante, a gente leu muitas peças de Chekhov. Chegou a fazer Chekhov também, né? Te leu Chekhov. E eu te achei muito interessante porque você é muito novo e você tem uma cabeça muito centrada. Você é realmente uma pessoa que não tem uma ansiedade aflorada e não deixa isso Maneiro. perceptível às pessoas. E isso, para um jovem ator, é interessantíssimo, né? Porque quando, às vezes, eu me pego nisso, porque às vezes eu entro em cena com muita ansiedade, querendo fazer, e eu acabo embolando algumas coisas, etc. Mas com o tempo a gente vai pegando. E você é uma pessoa que não me passa isso. Eu achei interessantíssimo. Eu falei, nossa, por que não chamar o Vitor para participar desse programa e falar um pouquinho da história dele, né? Por que não? Por Por que que não? não? Porque você começou aos 7 anos, né? E como é que foi Sim, isso? Foi sim. do nada? Como é que foi? Engraçado, né? Você falando aí, ele não tem tanta ansiedade, né? E eu comecei aos 7 anos, né? Ah, Mas eu comecei aos 7 anos na Cal. Eu sempre gostei muito de teatro de fantoches, fazia teatro de fantoches para a galera da minha escola e tudo mais. E meus pais me botaram num curso de teatro e foi ali que eu fiz minha primeira peça, aos sete uhum. anos. Foi na Cal, Casa das Artes Laranjeiras, é bem conhecida aqui no Rio de Janeiro. E aí fiz e foi bem maneiro, mas eu não me lembro de muita coisa. Eu me lembro mais dos outros cursos depois, mas Entendi. eu lembro de algumas coisas e foi bem importante para mim, cara. Mas fui ansioso nesse sentido. Foi ansioso? Mas o feedback das pessoas, como é que foi? Você tem algum feedback ainda Você lembra de algum feedback? Cara, quem foi minha tia, minha Uhum. mãe, e esses feedbacks de tia e de mãe são sempre positivos, mas, cara, eu tinha 7 anos, eu não lembro de nada. Eu lembro da peça e tal, eu lembro que eu botava um terno, eu vestia terno com 7 anos e ficava fazendo assim à noite, meu personagem era à noite e tal. Aham. Eu lembro disso. A peça era Os Colegas, da Ana Maria Machado, eu acho. Não tenho certeza. Mas aí, Interessante. cara, foi bem maneiro, foi bem maneiro. E depois dessa estreia tão ansiosa que você falou, você continuou fazendo teatro, né? Continuou na profissão. E quando você criou a consciência de que isso poderia se tornar realmente uma profissão, para não atrapalhar os estudos, né? Porque, como você começou aos 7 anos, tem uma carreira estudantil até se formar no ensino médio para poder seguir realmente a profissão. Mas muita gente a gente tem vários exemplos de pessoas que começaram cedo, né? E você é uma dessas pessoas. E eu gostaria de saber como é que você conseguiu conciliar com os estudos. Essa minha decisão foi cheia de altos e baixos, cara, porque eu sou além de eu ser de uma família, meu pai é militar, né? Uhum. Então, tipo, já não seria muito bem visto. Eu sou de uma família que é toda cristã também. Eu sou cristão. Então, além da minha família, não, num primeiro momento, não gostar muito da ideia de eu ser ator, e a igreja também não gostar muito da ideia de eu ser ator, então eu ouvia coisas do tipo assim: ah, você. É o quê que você quer? Porque ator não é profissão, né? Mas aí.
pessoal da igreja falava, cara, desde os 4 anos esse menino falando que quer ser ator, quer ser ator, quer ser ator. E ali, de alguma forma, eu tinha decidido, aos 4 anos, sei lá, 7. Mas eu digo que foi cheio de altos e baixos, porque nessa coisa de tipo, não vou ganhar muito dinheiro, eu já dei um pé para trás, falei, vou fazer jornalismo. Aí fala, mas essa profissão não dá para você fazer só ela, então vou fazer teatro e letras ao mesmo tempo. Eu tive várias dessas ideias, mas ali no terceiro ano do ensino médio mesmo que eu falei, não, esquece, vou fazer só teatro mesmo, e entrei na faculdade. Entendi. E aí, qual faculdade você cursou? Eu faço licenciatura em teatro, que é para poder dar aula. É um curso de professor de teatro, para falar a verdade. Entendi. Pô, maravilha. Você sabe que eu comecei também muito cedo, mas não tive a consciência Com quantos anos você começou? Não, eu não comecei. Eu achava que eu tinha começado, né? Porque quando eu era muito jovem, eu gostava muito do... É um dos meus melhores filmes, um dos meus melhores filmes é ótimo, um dos filmes que eu mais assisto e que marcou assim a minha vida, que é Rocky Balboa. Rocky Balboa. Rocky Balboa. Eu tenho todos os filmes dele, desde do Rocky 1 até o Creed agora, né? Que é como se fosse uma extensão, né, da franquia. E eu lembro que eu pegava, na época da fita, botava a fita e ficava em cima da cama, sem camisa, uma luva de boxe e com calção, socando o adversário e repetindo as falas que o Rock dava no filme. Então, eu costumo dizer que ali eu comecei, né? Ali eu comecei a fazer arte, a experimentar esse mundo lúdico, né? Mas também criança, e toda vez a gente trabalha muito mais quando é criança pela liberdade que a gente tem. Então foi ali que eu comecei. Também eu tinha uma sunguinha igual do Tarzan, que eu ficava me pendurando em casa. Pulando por aí e tal. Exatamente. E isso, para mim, esses 2 momentos foram os divisores de água para eu determinar o que eu iria fazer assim que eu terminei meus estudos. Porque eu falei, cara, não sei realmente o que eu vou fazer, porque eu passei dos 11 aos 16 anos, eu era obeso, né? E aí, quando eu cheguei aos 16 anos, eu decidi entrar na academia. E quando eu entrei na academia, eu comecei a emagrecer. Na minha cabeça ali, superficial, eu achava que eu seguiria o ramo da educação física. Mas aquilo não era uma coisa tipo que me deixava feliz, sabe? Realmente, eu falava, caraca, não é isso, não é isso, não é isso, não é isso. É que foi bem na época de decidir, né, a faculdade, 16 aos 18, né? Exatamente. Falei, não é isso, não é isso. E na época, eu lembro que nessa época, o Vai Que Cola, né? Aquele sitcom do Multishow. Começou nessa época? Começou a ascender, assim, de certa forma, uma avassaladora, né? Eu falei, caraca, eu acho muito fácil o que eles fazem. Isso é muito fácil, cara. Eu posso fazer. Eu falei, não, isso eu posso fazer. Eu vou lá, subo no palco, boto todo mundo para rir, depois vou comer um japonês, depois vou tomar um café. Vai dormir. Sim. Tá tranquilo. Aí eu falei, então eu quero fazer isso. Só que eu lendo a minha trajetória hoje, eu consigo perceber que o Vai Que Cola ele só foi a ponta do fósforo para poder acender do que eu já tinha feito lá atrás, né? Como o Rock, do Tarzan, do Rocky Balboa. Exatamente. Sim. E ali eu fui e decidi, mas antes de entrar no teatro, eu fui fazer rádio. Eu fiz locução. Entendi. E me formei. E depois que eu fui para o teatro, porque na fase final da locução a gente tinha que montar um programa. Como a gente montava um programa, e era todo mundo da turma no mesmo programa, eu tinha um quadro. E dentro desse quadro eu falava de entretenimento, novela, etc. Eu imitava algumas vozes, até que um dia uma mulher ligou para lá e falou, quem é esse menino que imita as vozes aí? Aí a menina da recepção falou, não, é o Lucas e tal, não sei o quê. Nossa, avisa para ele que ele é muito bom. Estou assistindo todos os dias que vocês entram no ar, eu escuto. Era uma rádio web, eu nem sabia quem assistia, não tinha esse controle, sabia a quantidade, mas não as pessoas, né? E aí ali me deu um clique, porque também os amigos da própria turma me incentivaram.
Aí eu falei, caraca, vou pro teatro. Aí fui pro teatro, aí me formei na Cal, onde você começou, né? Aí Ah, depois eu irado. fiz a faculdade. Foi lá que a Você gente... fez o técnico e depois a faculdade? Exatamente. Entendi. É, cara, a gente nunca sabe quando tem alguém assistindo a gente ou não, né? Tipo, se tem alguém naquela plateia que é muito importante, se tem alguém que tá assistindo aquele filme que a gente fez, ou a gente na rádio que é só ouvindo, e tipo, o que importa mesmo é que, pô, você lá na rádio, você tava dando o seu melhor, independente de quem tava assistindo, se tinha alguém da Globo, se tinha alguém, sabe, de teatro, você tava dando o seu melhor ali. E isso alguém viu e falou, essa pessoa é boa, essa pessoa vai longe e tal. Aham. Exatamente, exatamente. E depois dali eu só fui seguindo realmente o caminho que eu acreditava, entendeu? E Uhum. muitas barreiras e muitas barreiras. Acredito também que você enfrentou muitas barreiras no seu processo Sim, artístico, né? sim. E você poderia falar quais as barreiras mais difíceis que você já enfrentou e Putz. quebrou de teste, de perrengue, de ensaio? Uhum. Cara, a primeira é essa que eu já falei um pouco, assim, de um olhar meio estranho, tá? Eu estudando no colégio militar, indo à igreja, e da galera perguntando: você vai ser ator mesmo, sabe? Caraca. Então, isso, de alguma forma, eu ter saído do colégio, mesmo com todos esses comentários e Uhum, perguntas e tudo mais, me fez, caraca, passei por isso, superei, sabe? E hoje em dia tudo mudou, sabe? Por exemplo, na igreja, a minha igreja é uma das lá na igreja, os pastores, as pessoas, são pessoas que mais me apoiam nessa nova carreira. Então, deu uma virada, assim. Então, essa barreira realmente foi quebrada. E outra barreira que aconteceu também, essa coisa de agência, sabe? uhum. Eu fiz o projeto Passarela, que era um negócio caríssimo, carrérrimo, sei lá como fala isso, que é muito caro, que era só que eles te botavam em contato com as agências. Ou seja, eu paguei um dinheiro absurdo para poder ter contato com as agências, e agência nem sempre é uma coisa muito válida, assim, assim. E aí ali eu falei, cara, eu vou ter que fazer de outro jeito, sabe? E aí eu comecei a fazer meus próprios projetos. Eu comecei a ser chamado por pessoas diretamente, não através de Uhum. uma agência, e começou a funcionar muito mais, assim, esse chama aqui, chama de lá, e eu chamando pessoas e tudo mais. Então, a Sura, por exemplo, me chamou para a Maravilhosa. companhia dela, e ela me chamou também para o grupo de estudos que a gente fez junto. Uhum. É, eu chamei uma galera e falei, cara, vamos fazer uma peça online. E aí, ano passado, a gente fez uma peça online, eu dirigindo, com mais 7 atores incríveis. Então, Uhum. cara, foi mais sobre isso, assim. Então, essa barreira foi muito legal. Mas só comentando um negócio que você falou, cara, porque você falou que quando você era criança e você se pendurava e soco, soco, Sim. soco. Eu acho lindo, porque eu também fazia isso, mas eu acho que toda criança tem um pouco disso também, de tipo, da brincadeira, que é um faz de conta, sabe? E aí eu fiquei pirando aqui enquanto você falava, cara, no final das contas, quando a criança tá fingindo ser um rei, quando a criança tá fingindo ser um animal, quando a criança, ela tá fazendo teatro. Então, Teatro. as crianças são muito teatrais. Isso é muito maneiro. Mas Isso é essas foram as barreiras que eu passei. Entendi. Não, mas isso é incrível, porque a criança é um modelo assim a ser seguido, né? Total, total, total. Porque No ela teatro. vai, ela acredita realmente naquilo. Se o chão está pegando fogo, o chão realmente está pegando fogo. E tá Se está pegando, e ela chovendo vai fazer de hambúrguer, tudo para não pisar no chão. Tá chovendo hambúrguer, ela vai desviar, ela vai pegar o hambúrguer e comer. Exato, a criança exatamente. tem muito essa fé na parada e a criança se diverte, sabe? Eu acho Aham. que muitas vezes no palco, no filme, assim, existe uma tensão, uma preocupação de fazer a coisa perfeitinha, que Uhum. às vezes é legal, pô, é bom ver a coisa perfeitinha ali, bem feita,
Mas, cara, quando rola uma zoeira, uma brincadeira, a galera, você vê que a pessoa tá se divertindo e rindo ali em cima do palco, sabe? Cara, como plateia eu gosto muito mais, sabe? Sim, com certeza. Não, mas porque o modelo a ser seguido, quando a gente cresce, né, a gente vai criando barreiras, a gente vai criando amarras, a gente vai criando uma série de coisas que vão nos polindo, né? E quando a gente é ator, a gente precisa quebrar tudo isso novamente, porque a gente precisa Uhum. embarcar realmente no personagem, que é o outro, né? É a história do outro, é o pensamento do outro, é a ação do outro. E se a gente não tiver imbuído dessas questões, não acontece. E quando a Não gente vê uma acontece. criança brincando, ela realmente vai na essência do que é a situação. Se ela não puder passar naquele lugar, ela vai arranjar um jeito de passar naquele lugar. Não Uhum. vai vir na hora, porque ela acredita naquela situação. Sim, sim, Exatamente. É muito louco isso. É muito louco. sim. Agora, Vitor, eu sei que eu estou vendo aí os seus livros aí atrás. Acredito que você gosta de ler bastante. O que você gosta Gosto. de ler? Cara, eu gosto muito de ler livros de fantasia. Isso é louco, cara, mas é tipo assim, livros que usam dos contos de fadas para criar uma coisa diferente, assim, adulta, sabe? Tipo, a série que eu mais gosto chama Terra de Histórias, que é uns adolescentes que caíram dentro do livro, só que aí não é uma coisa de criança, sabe? É tipo, eles estão, eles estão lá, tipo, com a galera dos contos de fadas e Cinderela e Chapeuzinho Vermelho, só que a Chapeuzinho Vermelho é uma louca e a menina dos cachinhos dourados é uma ladra, sabe? Eu gosto de mexer com esses universos dos contos de fadas, mas eu também amo, eu sou apaixonado pelos clássicos. Uhum, Os Miseráveis, os clássicos brasileiros, Machado de Assis, Triste uhum. Fim de Policarpo Quaresma. Eu sou apaixonado, cara, pelos clássicos assim da literatura, tanto internacional. 1984 foi uma paixão minha de quando eu fiz o vestibular, 1984, do George Orwell. Então, Uhum. assim, todos esses clássicos, livros antigos e tal, eu gosto pra caraca, assim. Gosto pra Nossa, caraca. incrível isso. E você tem quantos anos? Eu tenho 18 no momento. Meu Deus do céu, 18 anos e já tem uma bagagem incrível, né? Para, Não, você para. vem construindo Olha que isso. biblioteca singela, cara. Tem quase livro nenhum ali. Que Não, mas você isso. vem construindo isso. Você tem muita água pela frente, né? Muito É. caminho pela frente. Você vem. Você tá cheio de livro aí também, né? Que livros são esses aí Eu que gosto muito curte de ler ler? biografia. Eu tenho a biografia aqui do. Biografia? Sério mesmo? Sim, eu gosto de ver Irado. eu já li umas 3 vezes a biografia da Fernanda Montenegro, prólogo, ato e epílogo, né? E tenho do Chateau Irado. aqui. Do Chateau eu parei na primeira parte, porque é, é um relato, já começa com um relato dele no último momento de vida, já Nossa, na cama da pesado. cirurgia. Exatamente. E aí eu Entendi. parei, eu falei, não é o momento ainda. Tenho a biografia do Grande Otelo, né, que é meu ídolo. Eu tenho Seu até um ídolo, quadro. Grande Otelo? Grande Otelo é meu ídolo. Grande Otelo, para mim, é meu ídolo. Eu nem cito o Grande Otelo como meu ídolo porque ele está acima do ídolo. É outra coisa Está... já, sabe? Não tem como ser Exatamente. ídolo, é uma Exatamente. entidade para você. Aham, aham. Tem até um quadro dele que o próprio Antônio Gilberto me deu aqui, Ah, o aqui em Antônio te casa. deu? Depois eu Irado. te mando a Você conhece o foto. Antônio há um tempão, então? Conheço o Antônio desde 2018. A gente montou Irma, foi minha estreia assim, profissional no teatro, que eu fiz o Vitor, Uhum. né? E um lugar completamente novo para mim, porque ele me colocou como, entre aspas, o galã da peça, né? Então, foi uma coisa É nova, verdade. onde eu pude me disponibilizar para aquele papel. E desde então, nunca mais parei de falar com ele. A gente virou amigo, entendeu? E ele também estava Irado, na minha irado. estreia na TV, que foi no programa Atos, que ele produziu, que ele apresentou. Legal. Que legal. Entendeu? Atos é ato de teatro? Porque a gente Irado. era ele apresentando e 4 alunos da faculdade fazendo Ah, ele é perguntas. professor da Cal. Exatamente. Fazendo perguntas para ele? Para o convidado.
E Foi aí a gente convidado. teve Heloísa Perecer, Otávio Augusto, Carmen Verônica, Nossa, Antônio que irado. Pitanga, Cauã Raymond, só gente talentosíssima, né? Caraca. E é difícil fazer pergunta para essa galera, né, cara? Não é Pô, difícil, não é difícil. Eu não acho é que difícil, não. não, perguntar a curiosidade, né? Sua curiosidade para com o convidado E você tinha toda a experiência da rádio também, né? Não devia ser também. muito de entrevista, era mais que você falou de comentários e tal. Mas, cara, eu fico muito pirado em como que é trabalhar na rádio, sabe? Tipo, que tá ao vivo. Tem gente que fala que rádio dá muito perrengue, sabe? Assim, do nada, coisas que acontecem de repente, tu tem que resolver, assim. Sim, Tipo, o rádio e o teatro eles são semelhantes, porque ah, entrou no ar, entendeu? Ou você para de verdade, avisa que está parando de verdade, que deu problema, ou não existe isso. Entrou no ar, chegou uma notícia nova do nada, você tem que dar. Você está feliz aqui, opa, alguém morreu. Caraca, e como é que você faz essa transição? No teatro também a gente sofre com isso, né? Que tem a transição na hora de decidir tomar uma decisão sim. do personagem, né? Mas Vitor, quantas peças você já fez? Putz! Não, peraí. Cara, assim, é porque, cara, eu fiz muita peça. É o seguinte, profissionais eu comecei a fazer em 2017. Aí teve uma com as. Ah, devo ter feito mais 15 profissionais. Só que eu fiz muita coisa amadora, cara. E eu Uhum, gosto do amador. No Teatro Tablado, a gente só uhum, trabalha com teatro amador. O nome do grupo de teatro do Teatro Tablado, que é onde do qual eu faço parte, tal, eu tô lá o tempo todo. Lá é teatro amador ou tablado. Teatro amador ou tablado. Por quê? A Maria Clara Machado, que é a fundadora, ela fazia questão, cara. É amador. Porque o amador traz isso de quem tá fazendo aquilo ali por amor, não por dinheiro. Então, eu gosto do amador, sabe? Então, eu fiz muita peça de curso, fiz muita peça no tablado também, como contra-regra, iluminador, como ator. Fiz muita peça no meu grupo de teatro da igreja. E esse entendi. aí foi o que me deu mais peças, assim, de 40 a 50 peças, porque Nossa. a gente fazia peças curtas, 10, 15 minutos, mas também algumas peças maiores, de 40 minutos. Mas a gente estava sempre ensaiando, era só ensaio, atrás de ensaio. Então eu tô lá desde 2013, vai fazer 10 anos que eu tô lá no grupo de teatro, e todo ano tem umas 5 peças, entendeu? Então, é, meio que eu fiz umas 40 peças no mínimo lá nesse grupo, cara. Então, Aham. juntando tudo aí, cara, deve dar nossa, será 80? Não sei. Mas Nossa. é importante, eu boto valor nisso, sabe, Lucas? Sim. Porque isso é até uma certa crítica, estão aqui me ligando. É uma certa crítica que eu tenho, por exemplo, à faculdade. Eu amo a faculdade, eu estou fazendo faculdade, amo meu curso, gosto muito da academia e dos acadêmicos. Mas eu sinto que tem muita gente que está pensando sobre teatro, criticando peças e tal, e não faz, sabe? Uhum. Então eu boto muito valor mesmo a fazer, como o Sim. melhor jeito de aprender. Então, você está fazendo isso aqui da entrevista, do podcast, do canal do YouTube, você está fazendo filme, está fazendo peça, está fazendo televisão, fazendo rádio, e é assim que você aprende mais. Então, eu acho que cada pessoa tem o seu papel, sabe? Então, vai ter que ter alguém para ficar lá na academia e pensar sobre aquilo dia e noite e não fazer. Mas a partir do momento que a pessoa tem que opinar sobre o trabalho, vai ter que fazer algo, ela tem que ter a prática, sabe? Uhum. Então, eu boto muito valor. Então, cara, eu aprendi fazendo. Eu tive cursos, sim, mas o tablado, por exemplo, que foi o curso que eu mais fiz, ele é baseado em fazer, em prática, teoria, muito pouco. É prática, é fazer. Chega na aula, faz e vai embora. Chega na aula, faz e vai embora. E no final do Sim. ano, peça. Então, tipo, baseado em fazer. Estudei, fiz o curso teórico com Antônio Gilberto, fiz vários cursos teóricos com Eduardo Vodzi. Estou fazendo Uhum. faculdade, mas, cara,
fazer, para mim, é prioridade. Então, 80 peças, caraca, você é maluco. Mas é porque fui fazendo, entendeu? Sim. O ofício exige, né, a palavra fazer, né? A profissão é fazer, é chegar lá e É fazer, fazer. fazer, é realmente fazer. Agora, qual foi sua maior dificuldade, assim como diretor? Por você ser muito jovem, você já dirigiu pessoas que são mais velhas que você, que já têm mais experiência. Como é que foi? Como é que eles receberam isso? Então, cara, eu sou novo na direção, tá? Eu já dirigi, eu dirigi esquetes, tal, mas coisas maiores, mais Uhum. de uma duração maior, foram duas coisas que eu dirigi, uma em 2020 e uma em 2021, online. Em 2020 eu dirigi uma leitura dramatizada do Alienista. Essa leitura foi, digamos que minha estreia como diretor, ela foi muito importante, porque a galera que estava fazendo comigo eram amigos meus do tablado, mas era uma galera que estava mais tempo que eu nessa parada, sabe? Era uma galera mais velha, uma galera mais experiente. E eles me falaram: dirige você, Vitinho. Eles chegaram para mim e falaram: dirige você. Ali foi uma dificuldade, sabe? Porque eu estava lidando com pessoas mais experientes e, de alguma Uhum. forma, eu, no meu primeiro trabalho de direção de longa duração, eu, eu, eu tive que demonstrar que eu sabia o que estava fazendo, Sim. que eu tinha ideias, que eu tinha um jeito de fazer, demonstrar confiança, demonstrar profissionalismo, sabe, disciplina. Então ali foi um momento que eu falei, cara, eu vou ter que dar o gás. Então dirigir a leitura do Alienista foi um processo incrível, mas foi difícil de eu estar sempre tendo que trazer, mas eles foram muito generosos comigo, sabe, Lucas? Do tipo, cara, Vitinho tá na primeira direção dele, ele tá mandando muito bem, e eles aceitavam minhas propostas. Não tinha tipo, não, Vitinho, calma lá, tua primeira direção, tá? Óbvio que isso que você tá falando não é o melhor. Deixa eu fazer do meu jeito. Não tinha isso, eles aceitavam minhas propostas. Então, foi uma Uhum. dificuldade, foi, mas eles foram comigo. E a segunda peça foi 6+1, que o meu xodó da vida, 6+1, uma peça que eu que idealizei, escrevi junto com a Lara, Uhum. essa que eu falei que eu juntei uma galera e dirigi, pessoas mais novas que Uhum. eu, mas foi uma dificuldade porque foi o primeiro trabalho, aí sim, pago. A Entendi. leitura foi uma coisa mais tipo pro tablado e tal, e esse foi pago, foi um bagulho bem profissional. E aí foi a dificuldade maior desse processo foi juntar pessoas muito diferentes. Entendi. Eu, ninguém ali se conhecia. Eu fui catando assim. Uhum. E aí, como diretor, além de pensar em como fazer da melhor forma, em como criar a peça, em como gerar um processo, como começa, como termina, além de tudo isso, eu ainda tinha que zelar pela por criar um vínculo entre eles. Uhum. Então, tipo, de não ter ninguém se odiando ali, deles serem amigos, de criar um ambiente legal de ensaio. Então, cara, como diretor, assim, o mais difícil é criar esse ambiente bom de ensaio, sabe? Eu acho Entendi. que um ensaio em que o diretor grita, que o diretor berra, que o diretor dá bronca quando tá errado, que o diretor xinga, que o diretor taca sapato. Às vezes é necessário, mas eu, eu sou a favor de um ensaio colaborativo, assim, da gente, pô, vamos fazer, me respeitem, eu respeito vocês sabe? Vamos fazer no, Entendi. no amor, sabe? Aham. Acho que é isso, mais ou menos. Não, perfeito, perfeito. E aí eu já emendo uma outra pergunta que eu gostaria de saber realmente quais são suas referências, sabe? Porque você é um jovem, muito jovem, tem apenas 18 anos, Uhum. começou muito cedo. Eu acho que a tomada de consciência sua para falar que isso é uma profissão foi muito jovem, foi muito cedo, sabe? Então, eu fico muito curioso em saber realmente quem você se espelha e quem é a sua referência, porque da onde você bebe essa água que te faz realmente nadar, evoluir, mudar. Entendi, entendi. Cara, eu tenho algumas, cara.
Acho que minha primeira grande referência foi a minha líder naquele grupo de teatro da igreja, assim. Cíntia é o nome dela. Uhum. Ela foi a primeira referência do non-stop. Já viu Hamilton ou não? Enfim, o tal do non-stop, Não, nunca que é vi. o cara que não para. Ela era uma pessoa que não parava, que fazia coisa atrás de coisa, e fazia um monte de coisa ao mesmo tempo. Falei, cara, eu quero ser assim. E hoje em dia eu acho que eu sou. Então, essa minha primeira líder foi uma grande referência. Agora, pô, eu uso muito como referência diretores. Uhum. Eu tô entrando nesse mundo da direção e tal. Eu uso assim, deixando claro, meus professores são muito minha referência. Sempre foram minha referência e são eternamente minha referência. E nisso eu tô incluído, lá vai, se eu esqueci de alguém, eu tô ferrado. Tita Nunes, Zé Elo, Sura Berdichevsky, que a gente já falou dela aqui, Aham. Johann Ildefonso, que é maravilhoso, o Jô. Nossa, ele é minha referência no corporal, sabe? Um ator corporal. Uhum. Johann Ildefonso, Adriano Martins junto com ele, que me ensinou tudo sobre preparação de corpo e de voz, o Adriano Martins. Logo depois, cara, Viviana Rocha, Andréa Fernandes, Gabriel Rochlin, Renata Tobelém, Cacá Murtê. Então, cara, todos, Jopa Moraes, Eduardo Wojcik, Antônio Gilberto, ai meu Deus, Bruna Trindade, todos os meus professores, todos, são uma baita referência para mim. Mas falando Entendi. de assim, eu uso. Eu sou uma pessoa que assiste muita peça. Falei para você, eu Uhum. fiz 80 na vida, mas eu assisto 80 por ano. Eu assisto muita peça. Mas você Então, gosta de assistir peça mais, como é que eu posso dizer, mais engajada, ou peça mais comercial, ou você dá você faz um eu gosto. híbrido? Eu gosto, assim, eu assisto tudo, né? Porque Uhum. eu tenho um Instagram onde eu faço análise de peças teatrais, então sou uma pessoa que tem que estar antenada e assistir tudo. Então eu assisto a parada comercial do Shopping da Gávea, assisto o musical que está em São Paulo, assisto peças estrangeiras que tem na internet, mas o que eu mais gosto mesmo, cara, é da peça que não tem dinheiro direito, Uhum. é da peça que não está preocupada em ganhar muito dinheiro, a peça Uhum. que não está preocupada em qual público ela vai atingir, a peça que só está preocupada em fazer algo genial. E Entendi. isso no Rio de Janeiro tem muito, assim, de você ir nos teatrinhos pequenos, assim, você vê uma coisa que uma galera meio desconhecida, assim, você fala, cara, isso é genial. Isso é o que eu mais gosto, cara. Isso é o que eu Entendi. mais gosto. Assisto muito. E aí, as minhas referências acabam sendo as peças que eu assisto. Então, cara, em 6+1 era até engraçado, que eu, cara, vamos usar como referência essa peça, essa peça, essa peça, essa peça. Peças eram a minha referência. Nesse ponto, eu quero que você faça um movimento meio Duda Maia, que é uma referência de diretora Uhum. para mim, para caraca, Duda Maia e o Paulo de Moraes. Paulo de São dois Moraes. diretores. Então, botar aí nomes. Paulo de Moraes e Duda Maia são grandes referências para mim de diretores. Entendi. Perfeito, Vitor. Nossa, mas você Falo pra falou caraca, desse. né? Não, ótimo, é assim mesmo. Eu gosto disso. E esse projeto que você falou, que você faz análise de peças, no Instagram, qual o nome do Instagram? Disponibiliza aí para o público. Cara, obrigado por esse espaço, cara. Esse acho que é o trabalho. Não que as pessoas que me conhecem saibam que eu faço, mas no meio teatral o meu nome roda mais por aí por conta desse trabalho. É Cheio de Peças. Meu sobrenome é Shea, aí o nome Uhum. é Cheio de Peças. É um Instagram onde eu faço análises, assim, vídeos bem humorados e tal, bem trabalhadinhos, editados, bonitinhos, sobre peças que estão acontecendo nesse momento. Divulgo nos stories também, mostro eu indo para o teatro e tal. É um Instagram sobre peças, em Entendi. que o objetivo, Lucas, é democratizar o teatro, fazer com que pessoas que não tinham acesso passem a ter, pessoas que, cara, não conheciam passem a conhecer, pessoas que não gostavam passem a gostar, sabe? De ter mais gente conhecendo esse mundo incrível do teatro. Então, sim, eu faço análises bem detalhadas, bem assim avançadas e tal, digamos assim, mas o meu objetivo principal
é chegar na pessoa que nunca assistiu uma peça. Isso já aconteceu. E isso, quando acontece, para mim, é o que mais vale nesse cheio de peças, Sim. que é o Instagram. Porque quando a pessoa chega assim, pô, gostei muito da tua análise, muito boa, eu falo, obrigado, valeu, tamo junto. Mas quando a pessoa chega para mim e fala assim, cara, eu nunca assisti uma peça na minha vida, e eu assisti essa peça que tu indicou, e eu nunca mais vou parar de assistir teatro. Nossa, esse é o comentário que eu gosto. Não tem preço, cara, não tem preço. Assim como eu tô fazendo uma peça, como aconteceu no 6+1, algumas vezes, da pessoa chegar, cara, eu moro numa cidade longe pra caraca que não tem teatro, vocês são meu primeiro contato com teatro e eu amei. Ou então, cara, eu não gostava de teatro. Eu falava, teatro é chato, teatro é ruim. E você me mostrou uma peça que eu gostei. Então, existem peças que eu gosto. E aí, o Cheio de Peças, para mim, o lema do Cheio de Peças é não tem como uma pessoa falar que não gosta de teatro. Ela pode falar que não gosta daquele teatro, daquele, desse, mas algum tipo de peça ela vai amar. Sim, com certeza. Tem sempre tem sempre uma peça que vai virar a chave de uma pessoa, Sempre. né? Tem sempre um espetáculo, sei lá. Tem gente que gosta de vai que cola. Tem gente que gosta, não é? Tem gente que gosta da Minha Mãe Uma Peça, mas também tem gente que gosta do Hamlet. Sim. Tem gente, como eu, tem gente que gosta do Hamlet, peça que ninguém entende. E tem gente que gosta do musical. Eu amo musicais. Sim. Pô, musical. Tem gente que tem vários tipos de peça. Sim, total. Agora, Vitor, a gente tá entrando no último quadro desse programa maravilhoso. E vai ser uma É o quadro que eu tô com medo? É uma dificuldade para você, como você disse, que fala muito. E nesse quadro você só pode responder apenas com uma palavra. Entendeu? É um bate-bola, um jogo rápido, é 1 para 1, é um contra 1. Tá? 1 contra 1, você e o goleiro, você tem que cravar o gol. Tá bom. Beleza? Então vamos entrar então nele. Teatro. Vida. Medo. Teatro. Olha, paixão. Atuar. Shakespeare. Hamlet. Conhecimento. Literatura. Sociedade. Corrupta. Conceito. Chato. E agora, para fechar, Vitor Shea. Uma pessoa que ama falar e não consegue falar uma palavra só. Ah, maravilhoso. E o que você diria para todas as pessoas? O que você diria nesse momento se todas as pessoas do mundo parassem para te ouvir? Cara, para ser sincero, eu diria assim, eu não diria nada relacionado com teatro. Eu posso falar aqui um monte das paixões que eu tenho por teatro, por cinema, mas a minha paixão maior é Jesus ainda por cima. Eu sou muito cristão. Quando eu decidi ser cristão, foi a melhor escolha da minha vida, mais do que entrar na Cal, mais do que fazer uma peça, mais do que virar diretor, mais do que atuar, mais do que entrar na faculdade. Então foi a melhor decisão. Então, se eu pudesse dizer, eu diria isso. Cara, se você tá triste, se você tá mal, se você tá procurando um sentido para a vida, procura uma igreja, uma fé, procura Deus e você vai encontrar alguma coisa, com certeza. Mas sobre teatro ou sobre a vida, eu gostaria de dizer para as pessoas não desistirem do que elas sonham. Tem muita gente fazendo medicina porque dá dinheiro, engenharia porque dá dinheiro, direito porque dá dinheiro, quando a pessoa queria estar pintando quadros, escrevendo livros, quando a pessoa queria estar caçando moeda no fundo do mar e ela tá ali fazendo a modinha porque dá dinheiro. Então, eu só queria dizer para as pessoas não desistirem e vai, porque com o que você faz de melhor, você consegue viver. Perfeito. Vitor, eu queria agradecer sua presença aqui nesse programa. Obrigado você, Lucas. Maravilhoso. Amei conhecer sua história, amei conhecer um pouco das suas referências, do que você
costuma a consumir. Amei realmente saber quem é o Vitor Shea de verdade na sua intimidade. Muito obrigado por ter participado. Obrigado Foi um você. imenso prazer. Galera, fechamos esse 4º episódio. Faça como o Vitor, ou comece cedo, ou comece a hora que você quiser. Não importa a idade, não importa o horário, não importe com o momento, tá? Faça o que você quiser, mas acredite em você e não desista. Fechamos esse 4º episódio. Um beijo e até a próxima. Valeu! Valeu!